Pessoal, vamos então à semana 2 do PET, do primeiro PET. A gente vai trabalhar algumas questões de interpretação e do uso da regência verbal e nominal. Já vou falar o que é isso. E também a questão das preposições, certo? Então vamos lá, o que são preposições? As preposições são palavrinhas invariáveis, ou seja, não existe aumentativo, diminutivo, você não vai empregar uma preposição no plural ou no singular, né? Preposição não tem masculino e feminino, esse tipo de coisa. Então, preposição ela vai ser uma palavra invariável, do mesmo jeito. Então, essas aqui são as preposições, ó. Certo? As preposições, elas são palavrinhas que são geralmente pequenas, né? E elas têm uma função assim de relacionar uma palavra com a outra. Elas são palavras de conexão também, parece um pouco com as preposições, com as conjunções. Elas estabelecem relação entre palavras, certo? E essas relações elas têm sentido, ok? Por exemplo, é muito importante usar no português as palavras. Por exemplo, a gente não fala para certos verbos, né? E aqui vem a questão da regência. Para certos verbos, a gente não usa a palavra, assim, qualquer palavra. Por exemplo, se alguém fala que gosta, né? Você não fala assim, eu gosto algo, né? Eu gosto algo. Não, quem gosta, gosta de algo. Né? Aqui é a preposição de, certo? Então, assim, preposição de. Então, a gente precisa de colocar preposição. Uma coisa interessante que acontece no uso das preposições e aí a gente já entra na regência, tá? Que é, por exemplo, quando a gente vai falar de, por exemplo, para certos verbos, né? Certos verbos assim que a gente faz uma regência na linguagem informal, mas na verdade na linguagem formal é outra. Então, por exemplo, você fala com o verbo ir, né? Vou, a gente fala o quê? Vou na escola, né? Vou na escola, vou lá, não sei aonde, vou. Veja bem, vou em, né? Porque na escola é em mais a. Tá certo isso? Não. Né? De acordo com a norma padrão, não. Por quê? Porque quem vai, não vai em, tá? Não vai em. Quem vai, vai a. Certo? Ou vai até. Certo? Mas não vai em. Nesse sentido, né? De lugar de destino. Certo? Lugar de destino. O em a gente usa para outros verbos. Por exemplo, o verbo morar, né? Quem mora, mora em algum lugar. Certo? O verbo estar também. Quem está, está em algum lugar. Mas quando a gente vai, né, e o verbo é do verbo ir, ou seja, o vai é um verbo que indica direção. Então, quem se dirige para algum lugar. Né? Então, a gente tem que usar o verbo a. Então, veja bem, é o sentido. Né? O a indica direção, destino. Já o verbo em tem muito... a preposição em tem muito esse sentido assim de alguma coisa está contida na outra, ou está fazendo parte da outra. Então, por exemplo, quando a gente fala que a gente mora em tal lugar, a gente faz parte daquele lugar, a gente está contido naquele lugar. Né? Por exemplo, você fala, eu moro em Pouso Alegre. Ou seja, você faz parte da cidade, você está dentro da cidade. Então, o em dá muito essa ideia de... o sentido dele assim, de estar dentro de algo, uma coisa está contida na outra. Por exemplo, quando você fala, sei lá, os objetos estão na caixa, olha só. Né? A gente pode usar também o dentro, né? Estão dentro da caixa, enfim.
essa ideia de que lá dentro da caixa tem algo contido nela, né? Então a gente usa o em. Enfim, cada preposiçãozinha vai ter, por exemplo, olha só que interessante, ó, o sob e o sobre, né? É interessante porque indica localização. Então veja bem, o sob está abaixo, o sobre está acima, né? Olha, por exemplo, a preposição com, preposição sem. Com quer dizer que está junto de outra coisa, né? O sem já quer dizer ausência, não contém aquilo, certo? Então é meio que oposto o sentido. E assim por diante. A gente, olha só, em não é a mesma coisa que entre, tá? Entre dá uma ideia assim de que tá também dentro em algum lugar, mas mediando, né? Permeando, passando pelo meio, né? Está entre. Então a gente tem que tentar captar o sentido, né? Algumas preposições a gente já tem melhor assim o sentido na nossa mente, ou se a gente refletir um pouco melhor a gente consegue ver, captar bem o sentido dela. A gente tem que olhar para os textos, né? Olhar para a localização dessas preposições no texto, para que a gente possa então ter uma noção dos sentidos delas e começar a observar mesmo o funcionamento, né, dessas preposições no texto e buscar ali ver o sentido, certo? Então essas são as preposições, né? Tem gente que acha chatinho, né, que acha bobinho, mas eu sempre ensinei uma musiquinha, né? Tem uma musiquinha que você canta aqui e que você decora todas as preposições, né? São essas preposições. Agora, tem as locuções prepositivas também, que é quando a gente junta, né? Mais palavras. E também tem o fato de que as palavras, as conjunções, as preposições, elas podem combinar com outras palavrinhas. Por exemplo, o artigo de ele combina com os artigos. A preposição de ela combina com artigos. Por exemplo, de mais o é do, né? De mais a é da. Se eu combinar com o artigo uma, fica duma. Mesma coisa o em, né? Eu combino com o a, fica na, né? Em mais a é igual a na. O para, né? Eu posso combinar com não, para não, por. O por eu posso combinar com o, né? E aí muda completamente, né? Fica pelo ou com a, pela. E assim por diante, né? Eu posso então fazer combinações. Então tem uma musiquinha assim, que é mais ou menos assim, né? A, ante, até, após, com, contra, desde, entre, para, perante, por, sem, sobre, sobre, trás. A, ante, até, após, com, contra, desde, entre, para, perante, por, sem, sobre, sobre, trás. Então, assim, às vezes a gente uma melodia a gente decora memoriza mais facilmente, né? Decora do que a sequência das palavras. Veja bem que tem ordem alfabética. Então, se tem ordem alfabética facilita, né? Facilita então, assim, é importante a gente decorar as preposições. Mas vamos às atividades. Aqui a gente tem um texto que é um texto até um pouco difícil, eu diria, de ler, porque é um texto da Cecília Meirelles, que é uma grande escritora, e ela é muito filosófica, né? Ela é muito profunda nos seus textos. Então, a gente precisa de uma leitura muito atenta, mas acredito que vocês vão ter que ler mais de uma vez para entender bem o texto. E nesse texto ela começa se queixando, né, da questão, né, ao mesmo tempo que ela se queixa de muitas coisas, ela está expressando o seu desejo. Assim, a queixa seria o quê? A queixa seria em relação ao comportamento das pessoas, né? A mesquinhez das pessoas, ao fato das pessoas serem tão, às vezes, soberbas, né? Sem humildade,
querer conquistar as coisas assim, materiais, né? Acumular as coisas, não ter empatia, não ter amor ao próximo, esse tipo de coisa, né? E aí ela fala que ela queria, né? Por exemplo, ver as coisas assim sem precisar ver essas pessoas que têm esse tipo de comportamento, né? Então ela demonstra um certo cansaço, assim, uma certa até mesmo assim, um certo repúdio às pessoas, né? Por conta talvez dessas desilusões que ela teve nas suas relações aí interpessoais, né? Então é um estado de espírito, né, que ela está expressando nesse texto aqui chamado compensação. Mas assim, ela não que ela seja contra as pessoas, que ela está odiando as pessoas, é um modo dela expressar, ela quer apenas expressar essa decepção, né, que ela já passou em relação às pessoas. Por isso que ela fala aqui, ó, comecei, hoje eu queria apenas abrir um álbum antigo de fotografias, onde não houvesse gente de olhos duros, olha só, gente de olhos duros, sem emoção, né, sem empatia, sem amor mesmo. Olhos duros quer dizer olhos frios, né? Olha lá, e mãos aduncas. Aduncas aqui, é importante vocês olharem no dicionário, tá? Para descobrir o sentido daquelas palavras que vocês não sabem. Importante, esse texto tem várias palavras. Eu não vou falar o sentido, não, vou deixar que vocês procurem, tá bom? Enfim, né? Onde não houvesse gente assim, né? Ou depois ele vai dizer outros tipos de pessoa, né? Ele vai dizer aqui gente que não ficasse brigando por causa de dinheiro, por causa de herança, né? Etc, etc. Problemas, né? De família, esse tipo de coisa. Ou seja, ao mesmo tempo que ela mostra um repúdio a essas coisas, ela está mostrando que ela desejaria, né? Um mundo onde não houvesse essas coisas. E é por isso que ela vai dizer, vai colocar então o seu desejo em coisas que não causam isso nela, né? Que ela não vê então esses comportamentos que, por exemplo, hoje eu queria ler uns livros que não falam de gente, mas só de bichos, de plantas, de pedras, né? Um livro que me levasse por essas solidões da natureza, sem vozes humanas, sem discursos, boatos, mentiras, calúnias, falsidade, elogios, celebrações. Por quê? Porque as plantas, os bichos, né? As pedras, a natureza, que não são pessoas, né? Que não tem, digamos assim, não teria maldade, né? Não teria todas essas coisas. Então, isso faria ela fugir um pouco dessas coisas que ela tem enfrentado aí na vida dela e que tem causado a ela tantas angústias e decepções. E, enfim, aí ela vai tecendo, vai falando disso, né? A gente tem que ler com atenção. Aí a primeira pergunta é isso: identifique e escreva o tema principal que é tratado no texto e justifique com alguma parte do texto. Então, ao explicar para vocês o texto aqui, de certa forma eu já falei um pouco desse tema, né? Então aí vocês leiam novamente com atenção. E é importante justificar alguma parte do texto, né? Uma parte do texto não precisa ser um parágrafo inteiro, gente. Pode ser um período, né? O que é um período? Um período que consegue demonstrar aquilo que você conseguiu enxergar, né? Então, por exemplo, aqui, ó, esse período que eu li aqui, ó. Isso aqui é um período, tá bom? Onde termina o ponto, né? Agora, só que tem frase que período muito curto, então talvez ele não vai servir muito para justificar aí o tema que você identificou. Então, procurem colocar em períodos que, né? Por exemplo, aqui o primeiro é muito bom, né? Aí, é um período não curto e não longo, né? É um período que mostra bem, expressa bem aquilo que o texto está querendo dizer, né? Certo? Muito bem, então vamos lá para a próxima questão.
leve em consideração o seguinte trecho para responder o que se pede. Então aqui a gente tem um trecho, né, do próprio texto, e aí depois aqui a gente vai ter uma pergunta que tem a ver com linguagem, tá? Transcreva pelo menos 3 palavras que representam cada uma das variantes utilizadas no texto. Aqui é na questão da regência. Lembra que eu falei para vocês que a gente não fala, a gente fala vou na escola, mas o correto seria vou à escola? Então, ou seja, variante de linguagem. Vou na escola é variante coloquial, informal. Vou à escola, né, que inclusive tem que ter crase, porque vou a, né, ou seja, a gente tem que usar a preposição a, e já é uma variante padrão formal. Então, leia com atenção aqui, né, para vocês identificarem casos desse tipo, tá? Não estou falando que é com o ir, mas vai parecer, tá bom? Casos nessa questão da regência aí. Ou outra coisa, né, também que envolve essa diferença entre linguagem culta e linguagem não culta, ou seja, linguagem padrão e linguagem não padrão. Aí depois a gente entra na questão das preposições, né, para grifar todas as preposições que você identificar no trecho acima. Como essa atividade vai estar no formulário, vocês vão escrever ao invés de grifar. Então, assim, retirar do texto, né? Volta no texto e vai retirando as preposições, tá bom? São palavrinhas curtas, a gente já viu, né? Aliás, não no texto, melhor dizendo, é aqui nesse trecho, tá? Então, por exemplo, de, né? De de novo. Não precisa repetir, tá? Se já aparecer mais de uma vez, tá bom, uma vez só basta. Pode dar um exemplo, né? De bichos, por exemplo, pra você saber onde você encontrou. Por. Aí vai aparecer o da, tá? Aí o da vocês colocam porque é D mais A, então é diferente de D. Aí, certo? Aí o sem aqui e assim por diante. Muito bem. Na questão 3, é bem interessante, né, para a gente observar como que você empregar uma preposição diferente muda o sentido, tá? Então aqui tem uma pergunta que diz: o sentido criado no texto 1 é o mesmo que no texto 2? Certamente que não. Por quê? Porque uma coisa é você falar que eu queria estar entre as nuvens. Olha só, eu queria estar entre as nuvens, ou seja, no meio das nuvens. Outra coisa é você falar que você queria estar contra as nuvens, né? Se você está contra as nuvens, você não está entre elas. Aqui o contra dá uma ideia de bater de frente, né? Até mesmo de enfrentar a nuvem, de se chocar com a nuvem, de ir em direção à nuvem, mas contra ela, né? No sentido assim de se chocar com ela, certo? Então isso tem diferença. Mesma coisa aqui, ó, na velocidade das nuvens. Velocidade das nuvens. Então, assim, é andar na mesma velocidade, né, que as nuvens andam. Esse é o sentido. Agora, que na velocidade sob as nuvens, significa que você está numa certa velocidade, mas abaixo das nuvens. Então, não é a mesma velocidade, não é a velocidade das nuvens. Olha a diferença, né? Na sua fragilidade, ou seja, na mesma fragilidade das nuvens, né? Agora aqui é para a sua fragilidade, olha só, para. O para indica o que? Finalidade, né? É o objetivo. Quando a gente faz alguma coisa, a gente fala, vou fazer isso para tal coisa, ou seja, com esse objetivo, com essa finalidade. Então aí o sentido é diferente, né? Porque na sua docilidade, aqui novamente, para a sua docilidade, novamente muda o sentido, olha só. Finalidade. Certo? Então aqui o em a mostra que a pessoa está contida naquilo, como eu falei para vocês, ou seja,
ela está no mesmo ritmo da nuvem, né? Está na fragilidade da nuvem, na velocidade da nuvem, na docilidade da nuvem, né? Enfim, então tem que refletir sobre isso para então encontrar as diferenças de sentidos em cada uma das frases. É isso. Ficamos por aqui então. Qualquer dúvida, vocês sabem que eu estou à disposição.